Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e hoje eu venho-te falar como eu faço quando eu tenho uma meta que depende de dinheiro para alcançar. Então, vem comigo! Bom, antes de eu te ensinar como é que eu faço quando eu tenho uma meta que depende de dinheiro para alcançar, te peço para se inscrever no canal e já deixar aí o seu like. Mas vamos começar então. E como é que eu faço quando eu tenho então essa meta? Primeira coisa que eu queria alinhar aqui com você é que não existe devaneios. Se você tem determinados objetivos que exigem mais ou menos dinheiro, não importa o que as outras pessoas achem de você. Porque você ganha mal e nunca vai conseguir ter casa própria. Porque você ganha mal, não pode viajar para aqui, para lá. Gente, é o seu dinheiro, os seus sonhos. Agora, você precisa de ter a sensibilidade que alguns sonhos que exigem mais dinheiro precisam de um esforço acima da média. E seja esse esforço fazer uma renda extra, poupar mais, mas o que importa é você fazer os seus sonhos e alcançar as suas metas com o seu dinheiro sem fazer dívidas. Então, se você tem determinadas metas e está rodeado de pessoas que lhe dizem que isso é impossível, isso é inalcançável ou isso é muito louco, se afaste dessas pessoas e se rodeie de pessoas que incentivam, apoiam e dão dicas. Depois de a gente fazer aqui este alinhamento, eu vou ensinar como é que eu faço quando eu tenho metas. E eu peguei numa das metas que foi uma das metas mais desafiadoras que eu tive. A primeira, a mais desafiadora, foi atingir a liberdade financeira e isso requereu um outro planejamento, mas eu tinha um outro objetivo que eu sabia que, da forma que eu o queria fazer, iria exigir muito dinheiro. Como vocês sabem, eu vim para o Brasil em 2014 e sempre esteve nos meus planos trazer a minha família para vir conhecer o Brasil. Eles ainda não conheciam o Brasil e sempre esteve nos meus planos convidá-los e bancar tudo. Uma família de 4 pessoas e eu queria fazer-lhes proporcionar isso. E como vocês podem imaginar, o bancar isso com responsabilidade e sem a gente fazer privações requer algum dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu listei tudo aquilo que eu iria precisar, ou seja, mentalmente eu fiz todo o percurso. Primeira coisa, eles tinham que pegar lá num avião, lá em Portugal, para trazer aqui para o Brasil. Então tinha passagens, ok? Dentro das passagens eu listei as mais económicas, as mais caras, as mais seguras, ou aquilo que eu acho que é mais seguro. Então, eu listei vários preços de passagens, ok? Depois, a seguir, chegam ao Brasil, continuei listando as coisas. Ok, alguém tem que ir pegar no aeroporto, vai de Uber, vou alugar carro, como é que vai funcionar? Então, eu começo aqui a listar as várias opções, ok? Depois, a seguir, a gente queria ir passear para outras cidades, tem um deslocamento dentro dessa cidade, casa ou hotel. Então, eu começo a listar tudo aquilo, todo o dia a dia e as várias opções para cada dia. Como eu expliquei, vamos de Uber ou vamos alugar carro, vamos ficar em casa ou ficar em hotel. Então eu começo a listar tudo. E quando a gente lista tudo, vocês não se podem esquecer, por exemplo, presentes. Se a família vem, a gente quer dar algum presente, porque algumas pessoas se esquecem. Se isso é importante para você, não estou a dizer que tem que dar um presente, você já está bancando toda a viagem, mas para mim era importante, então, listar também presentes. Depois, a outra coisa que não se podem esquecer é segurança e saúde. Por exemplo, quando eles vieram, eu tive que lhes acionar um plano de saúde para todos os dias que eles estiveram aqui.
Então, quanto é que isso custa, a idade de cada um? Para mim, era importante eles estarem assegurados em termos de saúde enquanto estivessem no Brasil. Também coloquei lá todas na minha lista, ou seja, não é só o hotel, não é só o carro, não é só a passagem, é você pensar desde o primeiro dia até o último todos os pormenores, ok? E incluindo aquilo que pode dar mais segurança e garantir a saúde, ou que está assegurada a saúde, que são dois temas que eu me importei muito, ok? Então, listar tudo aquilo que faz a sua meta. O meu objetivo era trazer a minha família. Beleza. A seguir, desdobrei em pequenas atividades, que eram muitas, mas que eram pequenas, ok? A passagem, a dormida, o passeio, o deslocamento, a saúde, eu listei tudo. Bom, e eu coloquei no Excel, segundo passo, eu coloquei 3 colunas para cada opção. Primeira, que era a vantagem de uma determinada opção, casa. Qual é a vantagem de alugarmos uma casa? E qual seria a desvantagem e o preço de cada opção. Embaixo coloquei, por exemplo, hotel, qual seria a vantagem, qual seria a desvantagem, ok? Claro que eu vos estou dando um exemplo que é complexo, que envolve várias variáveis, e eventualmente a sua meta pode não ser tão complexa e ser mais simples. Mas eu peguei de propósito num exemplo complexo que era para, se eu vos ensinar como eu fiz num exemplo complexo, fica mais fácil para vocês fazerem num exemplo simples. Bom, então tenho o meu Excel com cada opção de passagem, cada opção de deslocamento e ao lado as vantagens, as desvantagens e o preço, ok? Então eu começo pelo processo de eliminação, ok? O que é eliminação? Por exemplo, uma casa tem uma vantagem que nós estamos todos mais à vontade, tem a desvantagem, se é que a desvantagem que também temos que ir lavar a louça, fazer isto, fazer aquilo, ok? Qual é o preço disso e qual é o preço de ir para o hotel? Então eu começo a eliminar, sendo que tenho ali bem numa linha a vantagem, a desvantagem e o preço. Às vezes a desvantagem é irrelevante quando a gente consegue poupar um bom dinheiro, mas, por outro lado, por exemplo, plano de saúde. Um plano de saúde que havia muito mais baratos, ok? Para mim, que tinha uma desvantagem de não permitir, por exemplo, o internamento, e aí eu tinha que bancar o internamento, que seria uma fortuna, esses são logo eliminados. Então, só você é que pode decidir para cada situação o que é melhor, sabendo que você tem ali vantagem, desvantagem e o preço de cada um. Ok? Eu vou por processo de eliminação, então eu cheguei a uma situação. Eu já sei qual é a passagem, eu já sei qual é a estadia, eu já sei como vai ser o deslocamento, já sei qual vai ser o plano de saúde da família aqui no Brasil, eu já sei quais são os presentes que eu vou comprar e depois de eu saber isso tudo, eu somo os valores, ok? No meu caso, deu aproximadamente 80 mil reais, porque eu queria proporcionar aquelas determinadas experiências que eu sabia que seriam bastante caras, mas que eu queria colocar nessa nossa viagem, ok? Cheguei a um determinado valor, temos duas opções. A opção que eu prefiro e que eu uso sempre. Eu marco uma data, ok? Naquele caso, eu tinha até uma data X para poupar 80 mil reais, ok? E divido pelo número de meses e vamos imaginar que deu 800 reais por mês, aqui para facilitar a conta. Se é aceitável para mim
eu poupar os R$800 ou se não é, ok? Se for aceitável eu poupar os R$800, então a conta fechou, começo logo nesse mês. Se não for aceitável eu poupar os R$800, qual é a solução que eu vou fazer? Eu vou botar numa data um pouquinho mais à frente, que me dá mais meses, ou eu vou dar um jeito. E quando é dar um jeito, é ter um plano de ação para arranjar mais dinheiro. Olha, neste determinado mês, né, que eu vou estar de férias, eu posso fazer este projeto onde eu vou ganhar este dinheiro e aí vai juntar o dinheiro que eu preciso poupar. Então, eu faço aqui um plano de ação, ok? Sempre assim, ou é aceitável e fica a conta fechada, ou não é aceitável e eu boto um pouquinho a data mais para a frente, ou eu assumo essa data, mas eu tenho que ter um plano de ação para ter aquele dinheiro. O que quer dizer não é aceitável? À partida, eu não iria conseguir poupar, por exemplo, os R$800 por mês. Eu só conseguiria poupar 600. Estou aqui dando um exemplo. Então, eu tenho que dar um jeito para, no final do mês ou no final de cada ano, eu ter lá o valor que eu me comprometi. 12 vezes 800 e eu só consigo colocar 12 vezes 600. Se isso é colocado com uma renda extra ou se isso é colocado esse dinheiro que falta com, por exemplo, o 13º, isso é você que vai definir no seu plano de ação. Repara, a meta é sua, o compromisso com aquela data é seu, logo o plano de ação tem que ser seu, ok? A terceira forma de ver se tem ali dinheiro é: eu já tenho outras metas que já estou poupando, qual é que é mais importante? Será que há aqui alguma que, comparado com esta meta, que neste caso era trazer a minha família para conhecer o Brasil, não seja assim tão importante que eu possa postergar e pegar nesse dinheiro e colocar nesta meta? Então, são essas as três formas. Ou você adia a data do seu objetivo, ou você dá um jeito de colocar aquele dinheiro, ou você vai priorizar os objetivos e ver se tem ali outras coisas que não são tão importantes e que você consegue colocar o dinheiro. Eu fiz as duas últimas situações. Eu marquei uma data e o que é que eu fiz? Nesses anos que estive juntando dinheiro só para aquele objetivo, eu dei um jeito e eu sempre tive outras fontes de renda e, por outro lado, tive outros objetivos que eu deixei de fazer. Outras viagens que eu queria fazer sozinha deixaram de acontecer porque eu estava juntando, então, para um determinado objetivo. Finalmente, você já quantificou quanto dinheiro vai custar exatamente o seu objetivo, seu sonho, você já quantificou através do detalhamento de todas as etapas. Quanto mais detalhe, menor a probabilidade de furar e de surgirem imprevistos, tá? Eu pensei tudo de A a Z e mesmo assim vou-te dizer no final o que é que falhou. Bom, depois de você saber exatamente quanto é que vai ser o seu sonho, você se programa, faz a conta e tem um compromisso com você próprio de todo o mês colocar aquele dinheiro. Onde é que você vai investir? Bom, se for de longo prazo, como era a minha, porque eu demorei algum tempo para atingir essa meta, coloca em IPCA. Por quê? Porque o IPCA corrige pela inflação. Se for de médio prazo, 1, 2 anos, pode colocar numa renda fixa privada e se for de curto prazo, vai colocar em Tesouro Selic. Eu vou deixar aí embaixo onde eu te ensino qual é o melhor investimento para cada situação, o que é IPCA, o que é renda fixa privada, o que é Selic. Se você tiver alguma dúvida, você vê esse vídeo. Bom,
Eu te disse que apesar de eu ter feito um planejamento muito top, que não falhou nada, incluindo plano de saúde para as pessoas que vinham visitar o Brasil, na verdade houve algo que correu mal. E o que foi? De repente veio a pandemia e fecharam os voos, ou seja, deixou de haver voos, ou seja, aquelas pessoas não conseguiam regressar ao país. Bom, então o que é que isso trouxe? Trouxe mais despesas. Reparem que a gente estava em deslocamento pelo Brasil, depois tivemos que regressar ao Rio de Janeiro, não cabiam todos no meu apartamento, alugar um outro apartamento maior. Depois, claro que as pessoas têm que comer, têm que pensar em tudo isso, pensar no lazer, pensar em essas coisas todas e depois regressarem para lá. A companhia aérea portuguesa não estava fazendo voos, teve que ser por outro país da Europa. Tudo isso teve uma série de custos que, como eu tinha reserva de emergência, puderam ser cobertos. Ou seja, apesar de eu ter um planejamento quase à prova de bala, não tinha nada que pudesse falhar, eu não poderia prever que de um dia para o outro o mundo iria ficar completamente fechado e ainda assim havia uma necessidade de transportar aquelas pessoas. Os voos de repatriamento, naturalmente, que estavam dando prioridade a pessoas mais idosas, grávidas, com crianças, e então iríamos para uma fila que seria um grande constrangimento, que era uma fila no consulado, que era na rua. Bom, estava tudo ainda sem saber e tudo foi resolvido com bastante tranquilidade, com base na minha reserva de emergência. Então, resumindo aqui os pontos: se você tem um sonho, lute por ele. Se o seu sonho é audacioso, não hesite em lutar por ele, mesmo que as outras pessoas digam que é ambição demais. Nada é ambicioso demais na sua vida. Você merece tudo. Agora esteja ciente que em algumas situações você pode sim precisar de fazer resultados extraordinários. Liste todas as atividades, todas as despesas possíveis dessa sua meta. Depois coloque vantagens, desvantagens e o preço. E analisando esse trinômio vantagem, desvantagem e preço, seleciona, ok? E finalmente começa depois a investir todo o mês o seu compromisso que você chegou para alcançar o seu sonho. Se você teve alguma dúvida sobre este vídeo ou sobre qualquer assunto, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder. E nos vemos no próximo vídeo. Bons sonhos e boas metas! Tchau, tchau!